Então, pessoal, beleza, né? Então, a gente anteriormente estudou um pouco de possibilidades, porque a gente queria, na verdade, trabalhar com probabilidade. No cálculo das probabilidades, eu preciso calcular, né, fazer análise combinatória, ou seja, calcular todas as possibilidades ou as possibilidades que eu preciso. De qualquer forma, eu tenho que calcular, né, as possibilidades. Então, por isso a gente viu primeiro possibilidades e agora a gente vai ver um pouquinho de probabilidade. Mas antes a gente vai ver alguns conceitos importantes no cálculo da probabilidade. Por exemplo, o que é probabilidade? A probabilidade, na verdade, é quando você calcula as chances de um determinado evento ocorrer. A gente já falou um pouco sobre o que é um evento, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Mas o que seria isso? Basicamente, se você tem uma moeda e lança ela para o alto e quer saber qual é a face que vai ficar voltada para cima, então você consegue calcular a chance de aparecer a cara ou a coroa, né? Ou, por exemplo, um dado. Um dado tem 6 lados, você consegue calcular qual é a chance de aparecer o número 2 voltado para cima. Ou mais precisamente, você consegue também calcular os erros possíveis em uma pesquisa, né? É, não só estatística, mas pesquisa científica. A gente consegue calcular essas definições, essas possibilidades, né? E tem uma ideia parecida com a ideia de possibilidade. Então, dentro dessas probabilidades, eu preciso saber o que é um evento aleatório. Um evento aleatório é qualquer experimento cujo resultado você não sabe, não seja conhecido, né? Você não sabe o que vai acontecer, você sabe o que pode acontecer. Se você jogar uma moeda para o alto, uma, duas, três ou quantas vocês quiserem, você sabe quais são as possibilidades que pode ocorrer, né? Da face voltada para cima. Se você retirar uma carta do baralho, você conhece as possibilidades, né, que você podia retirar uma carta, mas você não sabe necessariamente qual que vai acontecer. Quando isso acontece, a gente diz que a gente tem um evento aleatório, né, que você não consegue dizer necessariamente o que vai acontecer. Você consegue calcular a chance desse evento acontecer. Um ponto amostral é qualquer resultado possível. Então, por exemplo, no caso da moeda, você tem dois resultados, mas só pode aparecer um ou outro. Então, esses resultados possíveis a gente chama de ponto amostral. Espaço amostral são todos os resultados possíveis. Então, no caso do lançamento de um dado, um ponto amostral é se aparecer o número 1. O espaço amostral é todas as possibilidades, que pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Aí o evento, né, a gente já tinha falado um pouquinho antes, nada mais é do que um conjunto, né, um subconjunto do espaço amostral, ou seja, são as possibilidades. São todas as possibilidades. São um subconjunto. E pode ser zero, né? Por exemplo, você sabe que um dado tem 6 lados, né? Qual é a chance de aparecer o número 7? Porque a gente sabe que o dado tem 6 lados e cada lado tem um número, né? De 1 a 6. Então, qual é a chance de aparecer o número 7? Nenhuma. Em compensação, se eu perguntar a você, qual é a chance de aparecer um número natural quando eu lanço um dado para o alto? Total, né? Porque todos os 6 números são naturais. Então, pode ser 0, pode ser 100 ou qualquer variação aí dentro. Quando Quando é zero, você diz que é impossível, né? Que é um evento impossível. Quando é 100% de certeza, você diz que é um evento certo. Aí, a gente diz que esse espaço ele é equiprovável quando todos os resultados têm a mesma possibilidade. Se você lança uma moeda, você tem duas possibilidades. E a chance de uma ocorrer ou outra, né? Cara ou coroa, é a mesma para as duas. Lançamento de um dado, você tem 6 lados. A chance de uma delas de um número ocorrer é igual em todas. São conceitos só para a gente trabalhar. Mas na maioria das vezes a gente vai se preocupar em calcular. No nosso caso aqui é esse, né? Aprender a determinar a probabilidade. Então, probabilidade, assim como possibilidade, é uma coisa que você sabe o que pode acontecer, mas você não tem a certeza do que vai acontecer. E neste caso da probabilidade, eu consigo calcular as chances de acontecer ou de não acontecer.
Então, assim como possibilidade, né, a gente falou o que é possibilidade? É algo que pode acontecer, mas você não tem certeza que pode acontecer. Probabilidade também tem parte da mesma ideia. Você conhece os resultados possíveis, mas você não sabe o que vai necessariamente acontecer. Mas você, no caso da probabilidade, você consegue calcular a chance de cada uma dessas coisas acontecer. Exemplo, se você lança uma moeda e quer saber qual é a face voltada para cima, eu sei que existem duas possibilidades, ou é cara ou é coroa. Então, vai ser uma das duas. Então, qual é a chance? Qual é a probabilidade? 50%. Que você tem duas chances, mas só vai ocorrer uma. Então, você tem uma em duas possibilidades. Então, você tem 50%. Tanto para a cara como para a coroa. Isso porque você tem duas possibilidades. Uma situação um pouco mais elaborada. Você tem uma sorveteria e você pode escolher no seu pedido entre 6 sabores de sorvete, chocolate, morango, creme, napolitano, flocos, pavê, e entre 2 tipos de calda, né, de coberturas, que é chocolate e morango. Qual é a chance, né, de você escolher exatamente, né, de uma pessoa escolher exatamente sorvete de chocolate com calda de morango? Qual é a probabilidade de uma pessoa entrar e escolher, eu quero sorvete de chocolate com calda de morango? 8,3%. Então, por que 8,3%? Porque você tem uma chance de escolher. Lembra que você só pode escolher um tipo de sorvete e um tipo de cobertura. Só que, para cada tipo de sorvete, você tem 2 tipos de cobertura. Então, como você tem 6 tipos de sorvete, então você vai ter 12 possibilidades. A gente viu isso ontem, 2 vezes 6, princípio multiplicativo. Então, 2 vezes 6, 12. Então, você tem um total de 12 possibilidades. Então, você tem uma chance em 12. E 1 dividido por 12 é 0,083. Para transformar em porcentagem, é só a gente multiplicar por 100, né? 100 vezes 0,083 dá 8,3. Isso porque a gente tem 12 possibilidades. 6 tipos de sorvete, 2 tipos de cobertura. 6 vezes 2, 12 possibilidades de escolha. Você só pode escolher uma. Bora ver aqui um pouquinho, né, como calcular alguns eventos, né? Calcular a probabilidade de alguns eventos acontecerem. E isso, né, está se referindo no caso de eventos aleatórios, né, que você não sabe o que pode acontecer e você sabe só as possibilidades, né? Então, como é que a gente vai fazer para calcular essa probabilidade? A gente vai pegar, chamar de P, né? P é igual ponto amostral, lembra que a gente falou do ponto amostral, que é um resultado possível, né? E o espaço amostral, que são todos os resultados possíveis. Então, na verdade, você vai pegar e dividir os resultados favoráveis pelos resultados possíveis, né? Quando eu digo resultados favoráveis, eu estou dizendo aquilo que você quer determinar. Se eu quero determinar qual é a chance de aparecer a cara voltada para cima no lançamento de uma moeda. Então, a cara é uma chance de duas, né? Que pode ser cara ou coroa. Então, 1 sobre 2 dá 0,5 vezes 100, 50%. Então, a gente pode deixar na forma de fração ou dividir e multiplicar por 100 para achar o resultado. Esse é um jeito que a probabilidade pode aparecer, ou a fração ou a porcentagem. Lembrando o seguinte, que nesse caso aqui, o denominador sempre vai ser maior, porque será todos os casos possíveis, né? O espaço amostral é maior que o ponto amostral. Aqui você tem um elemento e aqui você tem um conjunto. Então, esse resultado aqui vai ser um número entre 0 e 1. Não vai ser maior do que 1 e não vai ser menor que 0. Ou seja, não vai ser negativo e nem vai ser maior do que 1. 1,5, 2, 3, não. Vai ser 0,1, 0,2, 0,25. Então, se o resultado é improvável, né, ou seja, não tem chance nenhuma de acontecer, 0. Se tem certeza que vai acontecer, né, 100%, ou seja, igual a 1 o resultado. Bora pegar algumas situações aqui e ver como a gente calcula a probabilidade de ocorrer ou não. Primeiro, em uma caixa, em uma caixa de papelão foram colocadas 13 bolas brancas, 15 verdes, 12 azuis.
todas iguais, diferentes apenas pela cor. Então, as bolas têm o mesmo peso, o mesmo tamanho, a única coisa que é diferente é a cor, que você não consegue ver porque está dentro da caixa. Ao retirarmos aleatoriamente uma bola da caixa, qual a probabilidade dessa bola ser branca ou ser verde ou ser azul? Qual a probabilidade de cada uma delas acontecer? De primeira ali. Eu boto a mão na caixa lá, peço para alguém tirar. Tira uma bola da caixa aí. Qual é a chance dessa bola ser branca? Qual é a chance dessa bola ser verde? E qual é a chance dela ser azul? Então, primeiro a gente calcula todas as possibilidades. Eu tenho 13 bolas brancas, 15 azuis, ou 15 verdes, 12 azuis. Somando, tenho 40 possibilidades de retirar, né? Posso retirar qualquer uma das 40. Mesmo você tendo iguais lá de mesma cor. Então, a chance é a mesma para cada uma delas. No caso de bolas iguais, de mesma cor, né? 15 vezes. Você tem 15 bolas verdes. Então, a chance para qualquer uma dessas 15 é a mesma, né, dentro da caixa. Agora, a gente vai calcular a probabilidade. Agora que eu sei que eu tenho 40 possibilidades, né? Lembra que a gente falou sobre o princípio multiplicativo e aditivo? Então, aqui nesse caso é aditivo, né? Eu somo as possibilidades de cada uma delas. Então, qual é a chance, qual é a probabilidade de retirar uma bola branca? Eu tenho 13 bolas no total de 40, então é 13 sobre 40. Posso dividir, dá 0,325, multiplicar por 100, 32,5. Então, a chance de retirar uma bola branca nessa situação é de 32,5%. Tirar uma bola verde, eu tenho 15 no total de 40, dá 0,375 vezes 100, 37,5%. Então, a chance de retirar uma bola verde nessa situação é de 37,5%. E aqui é azul, né? Esqueci aqui de trocar. Deixa aí, depois eu troco. Isso aqui é azul. Então, quantas bolas azuis? 12 no total de 40, 0,30 vezes 100, 30%. Você tem 30% de chance de retirar uma bola azul. Então, aqui agora, no lançamento de dois dados, comuns e não viciados, né? Ou seja, não existe possibilidade do resultado ser mascarado, ser calculado possível, né? É aleatório, você não sabe. Então, no lançamento de dois dados, qual a probabilidade de se obter na face voltada para cima dois números que somados darão 7? Entendeu? Você tem dois dados, jogou e vai verificar quais são os resultados e somar de cada um deles. Então, para o resultado dar 7, eu tenho algumas possibilidades, né? No total, eu tenho quantas possibilidades? São dois dados. Cada um deles tem 6. Então, para cada resultado do primeiro, você tem 6 para o segundo. 6 vezes 6, você tem 36 possibilidades. Aqui já é o princípio multiplicativo. Então, você vai ter total 36 por isso. Porque para cada um do primeiro, para cada um resultado do primeiro, já que você tem 6 lados, você vai ter 6 do segundo. 6 vezes 6, 36. E quais resultados que dão a soma 7? Eu botei 8 ali, mas é 7. Né? 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3 não são a mesma coisa porque são dois dados diferentes. Primeiro dado, segundo dado, então 3 e 4, 4 e 3 é diferente. 5 e 2, 6 e 1. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de aparecer soma 7. 6 no total de 36, dá 0,1666, periódico, multiplicando por 100, aproximadamente 16,67%. Então, percebeu que é tranquilo, né? Dá para a gente calcular, é só a gente calcular as possibilidades, né? E identificar as possibilidades que a gente precisa. Todas as possibilidades e aquelas que a gente precisa. Então, bora ver aqui mais um aqui. Um sorteio de um celular foi realizado entre 30 pessoas. Cada uma recebeu uma cartela numerada de 1 a 30. Então, cada uma das pessoas recebeu um cartãozinho com o número de 1 a 30. Pergunta, qual a probabilidade de, letra A cartela sorteada ser um número ímpar?
Então, quantos números ímpares você tem de 1 a 30? E lembrando que aqui, como você tem cada cartão com um número, né? São 30 pessoas, então você tem 30 possibilidades no total. Dessas 30, você tem quantos números ímpares? Você tem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpa. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Só os ímpares, né? 19, 21, 23, 25, 27, 29. 16 possibilidades. No total de 30. Então, você vai ter 16 sobre 30. Vou acertar aqui que está errado. Então, você tem 16 no total de 30, né? 16 dividido por 30 dá 0,53333, vezes 100 vai dar 53,33%. Então, a chance do número ser um número ímpar é de 53,33%. Então, na verdade, você tem 15 em 30, né? São dois números, o pau é ímpar, então a metade. Então, você tem 0,5 vezes 100, 50% de chance de aparecer um número ímpar, assim como também será 50% de chance de aparecer um número par, né? Vamos ver outro aqui em cima dessa mesma pergunta. Você tem um sorteio, 30 números. Qual é a possibilidade, né, da carta sorteada ser um número menor que 10? Você ainda tem 30 possibilidades. Dessas 30, 9 são menores que 10, né, de 1 a 9. Então, você vai ter 9 chances em 30. Dividir 9 por 30 dá 0,3 vezes 100, 30%. Letra C. A carta sorteada ser o número múltiplo do número 4. Você tem 30 possibilidades, mas quantas dessas 30 são múltiplos do 4? O 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 possibilidades. Então, você vai ter 7 dividido por 30, 0,2333 ou 23,33%. Então, ficou claro aí como a gente faz para calcular as probabilidades. Nesse caso, em eventos, né, aleatórios, mas simples, mas a ideia nossa é essa, né? Fixar esse conceito a partir de exemplos simples. Na próxima, então a gente se vê na próxima aí. Na nossa aula, a gente faz alguns exemplos do módulo, tá bom? Até mais.